Olá, meus amigos, minha galerinha do 7º ano, tudo tranquilo com vocês? Professor Silvinho Santos aqui, dando continuidade ao nosso conteúdo de ciências, né? Essa disciplina que te explica, né, o sentido da vida, o porquê que a gente está aqui, todos os grupos aí de seres vivos. A gente vem aí nessa pegada de falar sobre a questão do reino Monera, né? Falamos sobre a questão do início da vida, da formação do planeta, enfim. E a gente entrou no ciclo dos seres vivos, falamos aí sobre a importância das classificações, né, dos seres vivos, falamos já, acho que, se eu não me engano, foi sobre o reino Monera, nós já estivemos abordando aí. Hoje nós vamos falar sobre o reino protista, né? Nessa aula a gente vai estar falando sobre o reino protoctista, que você também vai encontrar sendo nomeado aí como reino protista, né? Protoctista, protista, é a mesma coisa, tá bom? O que a gente vai estar vendo hoje são as formas de vida desses seres, lembrando que os seres protistas são seres eucariontes, tá? O que são seres eucariontes? São seres formados por células mais evoluídas do que as bactérias, tá? Se nós formos elencar, nós temos lá o reino Monera. Eu sempre falo isso aqui, tá? Reino Monera, o reino protista, o reino fungi, o reino plant, né, que são os vegetais, e o reino animal, beleza? Só o reino Monera é composto por células procariontes, tá? Gravem isso. Isso é uma informação bem básica, isso. Mas é sempre bom para você não ser pego de surpresa, é bom você prestar atenção e fixar essa informação. Só os seres Monera, o primeiro grupo, são células procariontes. E o que são células procariontes? São células que não possuem núcleo, tá? E evolutivamente falando, essas células que não possuem núcleo, ou seja, seres vivos formados por células que não possuem núcleo, que são as bactérias, né? As cianobactérias, que são os moneras, eles não são o quê? Eles não são tão evoluídos. Já os seres, a partir do protista para cima, né, que vem depois das bactérias, são todos células eucariontes. Aí você pode perguntar assim: professor, então quer dizer que todo ser formado por célula eucarionte todos eles são muito evoluídos? Não, também não é assim. Os seres mais evoluídos formados por células eucariontes são os animais, tá? Numa hierarquia a gente tem as plantas e animais. Tá bom? Por isso que a gente fala Monera, aí vem protista, né, com células eucariontes, mas ainda simples, os fungos também, aí vem os vegetais e o animal, né? O último são células mais complexas, digamos assim, né, que já tem a formação nuclear. Desde o protozoário nós temos o núcleo, né? Protista, fungi, plant e animal. Então todos esses seres são formados por células mais evoluídas. Porém, existem organismos mais complexos, em diferença dos outros, entendeu? Por exemplo, um animal é bem mais evoluído do que um protozoário, né? Então é o que a gente vai estar vendo agora, a gente vai conhecer cada um deles, assim como a gente já viu o Monera, a gente vai conhecer agora o protista e a gente vai seguindo, beleza? Joga na tela aí para a gente explicar direitinho o que vai rolar hoje. Então, reino protista, né? Ou protoctista. Tá? Aqui está um planeta em transformação, né? Mas aqui não é bem um título para essa aula não, tá? Só foi um erro aqui uma falta de atenção minha, mas a aula de hoje fala aí sobre os reinos dos protoctistas, tá bom? Então vamos lá. São seres eucariontes. O que são seres eucariontes? Eu acabei de falar isso para você. Agora, oficialmente, dentro da aula, a gente explica que seres eucariontes são seres que possuem, né, possui núcleo. Possui núcleo. Tá? Se eles possuem núcleo, quer dizer que eles possuem membrana carioteca. Algumas vezes você vai escutar esse termo, tá? A membrana carioteca é a membrana que constitui o núcleo. Logo,
Se um ser vivo tem membrana carioteca, significa que ele tem núcleo, ok? Então, isso assim, é uma coisa ligada à outra. Se ele é um ser eucarionte, você pode ver essa informação. Nem sempre vai estar que ele possui núcleo. Pode estar assim, possui membrana carioteca. É a mesma coisa, tá bom? Então, seres eucariontes, basicamente, são seres que possuem membrana carioteca, protegendo o material genético da célula, né? Tá bom? E quem faz parte do grupo dos protoctistas? São os protozoários e as algas, tá? Protozoários e algas. Lembrando que lá no reino Monera a gente também tem as cianobactérias, tá? Que também são chamadas de algas azuis, tá? Que são moneras aquáticos ou ambiente úmido. O importante é que ela esteja no ambiente aquático, tá? Então, o que acontece? Existem as algas protistas e existem as algas azuis, que são as cianobactérias, tá? Nas algas protistas, a gente tem uma gama de algas, de seres que são fotossintetizantes. Então, esse ser vivo aqui, que são as algas, né, que a gente também chama de algas protistas, claro, por elas pertencerem a esse grupo, elas são chamadas algas protistas, tá bom? Por que elas são muito importantes? Olha aqui para mim, joga eu na tela junto com o conteúdo, por favor. Por que elas são tão importantes? Elas são, dentro da ecologia, né, do planeta, elas são extremamente essenciais para a vida na Terra. Por quê, professor? Porque esses seres aqui, as algas, elas fazem o quê? Elas realizam fotossíntese. E o que significa um ser vivo realizar fotossíntese? Significa que ele produz oxigênio para o ambiente. E se ele produz oxigênio para o ambiente, ele produz o principal insumo que os seres vivos precisam para sobreviver, né? Que é o oxigênio. Uma vez que o processo de fotossíntese, ele é o processo no qual os seres fotossintetizantes produzem matéria orgânica, né? Produzem substâncias orgânicas para eles, para a energia deles, para a criação de energia deles. E no meio desse processo acaba sobrando alguns elementos. E nesse caso, né, como água, né, o próprio oxigênio. Então, olha que interessante, os seres fotossintetizantes, na busca de alimento para eles acabam fabricando a glicose, né, usando a luz do sol, aquela situação da fotossíntese. Eles usam a luz do sol para fabricar e o CO2 para fabricar a glicose. E no meio desse processo sobra quem? Oxigênio. E esse oxigênio que não é necessário, ou seja, que sobra nesse processo, é o que a gente mais precisa. Então, os seres, todo ser fotossintetizante, ele é muito importante para o nosso planeta, seja plantas, seja algas protistas, ou sejam algas azuis, que também são seres fotossintetizantes. Agora, uma coisa também interessante é que isso aqui eu acho que você não sabia, né? Ou se sabia, agora tenha isso como uma informação oficial. 90% do oxigênio presente na atmosfera não vem das plantas, como muita gente pensa. Vem do ambiente aquático, onde as algas estão realizando fotossíntese. Então, mais uma importância desse grupo aí de seres vivos, desse grupo de protozoários aí, tá bom? De protozoários não, né? De algas protistas, são protoctistas que a gente chama, tá bom? Então, só lembrando, só frisando, temos o reino protoctista e esse reino contém elementos eucariontes, como está aqui em cima, aqui, ó, atrás de mim, são seres eucariontes que são formados por células que possuem núcleo, tá? Onde os protozoários e as algas são os representantes desse reino, tá? Quais são os representantes do reino protoctista? Protozoários
e algas, tá bom? As características dos protozoários, eles são classificados de acordo com a estrutura de locomoção deles, né? É válido a gente pensar que um ser vivo ele existe, mas ele não fica parado num local. Ele precisa se movimentar para, de alguma forma, se desenvolver, para conseguir seu alimento, para conseguir sua sobrevivência. No caso aqui dos protozoários, a classificação deles é de acordo com a estrutura de locomoção desses protozoários, tá bom? Mas quais são as características dos protozoários? De uma forma geral, isso vale até para o reino protoctista também, tá? Os protozoários são unicelulares, portanto, são formados por uma célula, tá? São organismos formados por apenas uma célula. São heterotróficos. O que quer dizer isso? Eles não conseguem sintetizar o seu próprio alimento. Eles precisam de outros seres para produzir seu alimento. Eles devem, assim como a gente não produz o nosso alimento sozinho dentro da gente. A gente precisa, né, se alimentar de outros seres vivos, tá? Então, são seres heterotróficos. São classificados de acordo com a sua forma de locomoção, como eu falei. De acordo com a sua forma de locomoção, eles podem ser risópodes, que também podem ser chamados de pseudópodes, né? Que esses nomezinhos que estão aqui, ó, podem ser chamados aqui de pseudópodes, tá? Risópodes e pseudópodes são a mesma coisa. Aí tem os flagelados, os ciliados e os esporozoários, tá bom? Joga na tela aqui, que eu quero dar uma desenhada aqui. Bom, os risópodes, flagelados, ciliados e esporozoários são os tipos básicos de protozoários, tá bom? Lembrando que reino protoctista tem protozoários e algas. Tá? A gente está falando dos protozoários. De acordo com a estrutura de locomoção presente nesses seres, eles são classificados em risópodes, flagelados, ciliados e esporozoários. Como assim, professor? Por exemplo, se ele tiver estruturas que parecem pernas, mas não são pernas. Olha que interessante. Estruturas que parecem pernas, mas não são. Mas é essa estrutura que eles usam para se locomover, mesmo elas não sendo pernas, entendeu? Então, são risópodes. Se ele possui uma estrutura chamada flagelo, que é uma espécie de motorzinho que ele tem, né? Uma espécie de hélice para ele se locomover, né? Ele é um flagelado. Se ele tem cílios, tá? Que são vários, como se fossem vários pelinhos ao redor, como se fosse o formato do nosso olho, assim, né? Os cílios são esses pelinhos que a gente tem no olho. Ele tem várias perninhas, então ele se locomove através dos cílios, por isso são chamados ciliados. E os esporozoários não têm nada, eles são uma estrutura lisa. E eles dependem de quê? Do fluido onde eles se encontram. Se ele estiver no sangue, ele vai para onde o sangue estiver. Tá? Inclusive, a malária é uma doença causada por esse tipo de protozoário, tá? Que é um esporozoário. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui exemplos de algas, nesse caso aqui. Lembrando que... Opa, eu acho que eu não falei da característica das algas, né? Aqui nas algas, ó, elas podem ser uni- ou pluricelulares, diferente dos protozoários. Os protozoários a gente só vai ter unicelulares, né? Nas algas a gente pode ter algas uni- ou pluricelulares. Geralmente as algas unicelulares elas são muito pequenas, a gente não consegue ver. Já as pluricelulares elas são grandes, porque elas formam corpos, organismos bem maiores, entendeu? As algas são autotróficas, é aquilo que eu falei, elas produzem o próprio alimento, diferente dos protozoários, tá? Fotossintetizantes, que se elas são fotossintetizantes, significa que elas são autotróficas, é basicamente a mesma coisa, tá? E vivem em ambiente aquático, tá? Lembrando que os protozoários têm vida livre. Quando eu digo que ele tem vida livre, quer dizer que ele pode ser encontrado tanto no solo quanto na água, tá? Depende aí das circunstâncias, tá bom? De sobrevivência dele. Então, já as algas não. Elas vivem exclusivamente em ambientes aquáticos
ou pelo menos úmidos, mas sempre dependendo da água para sobrevivência. Tá bom? Então aqui agora sim, são exemplos de algas, tá? São exemplos de algas pluricelulares. Pluricelulares, geralmente, organismos pluricelulares, eles conseguem ser vistos, a gente consegue enxergar ele, porque eles são grandes, né? Você imagina uma estrutura formada por várias células, olha aqui, eles são muito semelhantes a plantas, as algas, né? Elas são muito semelhantes a plantas. Você olha de cara, você pensa que é uma planta, né? Mas elas são algas protistas, tá bom? E geralmente elas têm hábito bentônico. O que são hábitos bentônicos? Elas estão presas em algum lugar dentro da água, né? Como se fosse uma planta enraizada em algum lugar, tá? Mas elas são algas. E temos também as algas unicelulares, que são esses seres microscópicos aí que a gente está vendo. Claro que na foto está ampliado, mas ela não é grande desse jeito. Elas são estruturas fotossintetizantes, né? Que são as algas, como eu falei. Possui que semelhança com as plantas. Parece que elas têm caules e folhas, né? Porém, o talo das algas não possui órgãos e nem constituído de tecido. Por isso, as algas foram enquadradas em outro grupo, né? Até um determinado ponto no conhecimento científico, encaixava-se as algas dentro do grupo das plantas, mas devido a essas características técnicas, digamos assim, né, fisiológicas, dela não possuir órgãos e nem ser constituída por tecido, então ela já se diferencia das plantas, porque as plantas possuem órgãos e constituídas de tecidos verdadeiros. Então, as plantas ficaram num grupo e as algas ficaram em outro. Aí a gente tem as algas unicelulares, aliás, as algas pluricelulares, que são as pardas. O destaque, elas não são só essas, tá, pessoal? Mas os destaques aí que a gente dá são para as algas pardas, as algas verdes e algas vermelhas, digamos assim, que são mais comuns a gente estar encontrando, né? Então, você percebe que os seres pluricelulares, eles têm um tamanho considerável. A gente consegue enxergar com facilidade. É porque eles são grandes, né? Lembrando aqui que no grupo das algas verdes, a gente também tem alguns tipos de algas verdes unicelulares. Essa aqui que eu estou mostrando são pluricelulares, mas existem representantes das algas verdes unicelulares também, tá bom? Algas unicelulares são algas bem menores, né? E geralmente só se consegue ver elas através de uma lupa ou de um microscópio, né? Que tem um poder de aumento aí bem considerável, tá? Então aqui a gente tem os dinoflagelados, euglenoides, diatomáceas, que são também algas protistas e unicelulares. Lembrando que não são só essas, eu estou apenas destacando essas, tá bom? Reprodução das algas. A gente tem aí a reprodução sexuada, né? Que é a fusão de gametas, onde a célula reprodutora masculina com a feminina se encontram, né, para formar um novo ser. É aquele tipo de reprodução que a gente conhece aí, por exemplo, no ser humano, né? Fusão de gametas, espermatozoide e óvulo, no caso da gente. E a reprodução por fragmentação, né, do talo, nas algas macroscópicas, que são as algas pluricelulares. Como assim, professor? Fragmentação é aquela coisa, ela se solta um pedaço dessa estrutura e esse pedaço que se soltou vai acabar gerando outra. É um fragmento. E a fissão binária é aquela que as algas unicelulares fazem, que são quando uma célula só se divide em duas e cada uma dessas duas é igual àquela célula original, que deu origem a elas, né? A célula-mãe. Tá? Protozoários. Eles têm vida livre, como eu falei, podem viver aonde? Lagos, rios, mares, solos úmidos e substratos lodosos. Se você prestar atenção, todos são ambientes que, de alguma forma, a água está presente. Parasitas podem ser também, os protozoários podem ser parasitas, tá bom? Eles podem parasitar animais e plantas, inclusive plantas está escrito erradinho aqui, mas foi um erro de digitação meu, tá? Animais e plantas. O que são seres parasitas? São seres que causam doenças, que
que podem parasitar animais e plantas, tá bom? Interações ecológicas com animais e plantas também, ou seja, a presença também, a interação desses protozoários com alguns seres vivos, como plantas e animais, algumas interações podem ser benéficas também, tá bom? Então, risópodes aqui, ó, ou pseudópodes, são aquilo que eu falei, né? A ameba é um exemplo. Eles têm estruturas, né, que são chamadas pseudópodes, ou seja, não são pernas, mas são essas estruturas que ele usa para se locomover. Ele vai se contraindo e essas estruturas vão dando movimento para ele. Então, esses são risópodes ou pseudópodes. É pseudópodes, tá? Esse A aqui não tem, não. Mais um erro de digitação meu aqui. Pseudópodes, o P é mudo. Pseudo é falso. Podes é perna, ou podos é perna. Então, falsas pernas. Parece perna, mas não é. Tá bom? Flagelados, ó. Flagelo é essa estrutura que parece um fiozinho de cabelo. Quando ele quer se movimentar, ele roda essa estrutura como se fosse um motorzinho, né? Uma hélice, e ele vai para onde ele quer. Um exemplo de doença é a leishmaniose, causada por um tipo desse protozoário. Os ciliados. Né? Os ciliados, eles são estruturas que parecem assim uma espécie de folha, né? Você olhando parece uma folha. Né? E eles têm vários cíliozinhos, ó. Por isso eles são chamados de ciliados. Eles têm a estrutura de locomoção deles parecendo cílio. Por isso que eu digo, a estrutura de locomoção é o que dá o nome para o ser, né? Para o protozoário. A balantidiose, tá? É uma doença causada por ele, né? Que tem a ver aí com disenteria, diarreia, né? Intestino. E os esporozoários, que tem como exemplo a malária, uma doença causada por esporozoário. Tá? O que são esporozoários? São estruturas celulares de protozoários que não têm nenhum meio de locomoção. Você percebe que ele é liso. Ele não tem assim uma perninha, um flagelo, um cílio, algo que faça ele se locomover. Então ele está sempre sujeito ao fluido onde ele se encontra. Se ele estiver na água, ele vai para onde a água levar. Se ele estiver no sangue, enfim. Tá bom? Se ele estiver no vento, tá? E tem a reprodução aqui dos protozoários. Né? A gente falou da reprodução das algas, agora dos protozoários. Pode ser por conjugação, que é um tipo de reprodução sexuada. O que é conjugação? É quando eles passam material genético um para o outro. Eles se encostam, né? Ficam lado a lado e um passa um pedaço do seu gene para o outro. Eles têm essa troca. Então, isso é considerado uma reprodução sexuada porque existe o compartilhamento de material genético. E assexuado são os risópodes, flagelados e ciliados, tá bom? Que são aquelas reproduções em que uma célula só se divide e dá origem a outra. Tá bom, pessoal? Essas foram as características aí dos protoctistas. São seres que têm uma complexidade média, digamos assim, porque uma célula protista, ela é muito simples em termos de estrutura, né, de tamanho, mas ela tem uma funcionalidade muito competente, porque ela sozinha ela faz todo o metabolismo para a sobrevivência, né? Ela promove todo o metabolismo para a sobrevivência desses seres. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido entender aí a situação. Passei um pouco aqui do meu tempo, mas para explicar direitinho para vocês, isso vale a pena. Tá bom? Vamos lá. Tem mais coisa aí pela frente. Fui! Finalizar? Pode ser? Eu vou aparecer voltando assim. Não, vou ficar logo daqui. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre o reino protoctista. Falamos aí sobre os protozoários e as algas, que são os representantes desse reino. Vocês viram a importância das algas, também a questão das características gerais dos protistas, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Eu passei um pouco aqui do meu tempo, mas é válido porque eu estava explicando ali direitinho, que eu quero que vocês fiquem sem dúvidas, tá bom? Vamos para frente, tem mais assunto por aí. Até a próxima.